Opa, e aí galera, como vocês sabem, a gente vai fazer mais uma análise de um mangá diferente que não é One Piece. Vamos aqui falar sobre o capítulo 52, não lembro direito assim do DBS. É 52? Não sei, o Luciano vai arrumando a edição. Enfim, é nóis. それは何？言う決まりなの？ O capítulo começa mostrando o treinamento do Goku com o Whis. E o Whis pergunta pro Goku, tipo, qual é a diferença entre ele e o Whis. Então, querendo ou não, o mesmo responde. Obviamente teve um diálogozinho à parte, mas eu vou focar mais nessa parte aqui, enfim. No caso, que o Whis responde que é que os anjos estão sempre usando o instinto superior, praticamente o tempo todo, e que o Goku, se ele quisesse, ele realmente poderia aprender aquilo. Ele não tinha que se transformar. E tipo assim, resumindo, pra mim aqui o que eu consegui entender e consegui usufruir disso aqui. Que no caso o Goku pode sim fazer o instinto superior em qualquer forma dele, pelo que eu entendi. Mas vamos pegar aqui por enquanto a forma base dele. De acordo com isso, os anjos estão sem instinto superior o tempo todo. Logo, o Goku também pode dominar o instinto superior e meio que ficar na própria forma base dele, usando o instinto superior, contanto que o corpo dele haja, vamos dizer assim, livremente. Ele não precisa ficar, enfim, se transformando no instinto superior. Ele pode simplesmente, enfim, dominar daquele jeito. E o próprio Whis reforça dizendo que quando ele se transforma no instinto superior, ele perde muita energia, ou seja, tipo, se o Goku conseguir dominar o instinto superior, poderemos ver talvez, sei lá, o Super Saiyajin Blue usando o próprio instinto superior, sabe? Tipo, sei lá, enfim, daquele jeito. Eu não sei se o Jiren, eu não lembro direito se o Jiren tá sempre com o instinto superior também, mas enfim, vamos levar a forma dele como talvez um que o Goku talvez alcance. Eu não sei, mas enfim. Então, ele meio que, no caso o Whis, ele chama o Vegeta e ele já meio que fala que assim, o Goku e o Vegeta para evoluírem, eles precisam derrotar, no caso, os seus erros do passado, para que eles possam prosseguir com o treinamento e ficar ainda mais fortes. Não só isso que acontece, mas também o Whis ele já sabe que tá tendo uma parada errada aí no universo, né? Ele já sabe que tem alguma coisa acontecendo. E o Goku ele já logo fica animado, porque ele mesmo fala, nossa, um novo inimigo mais forte, eu não sei o que, vocês sabem como é que é aquela fórmula Dragon Ball. E o Vegeta fala que ninguém pode tomar esse título de mais forte do universo, contanto que ele ainda exista, alguma coisa assim do tipo, mas enfim. Depois meio que a cena meio que já troca, vamos dizer assim, né? Peraí, um adendo. É que o Whis ele meio que fala que talvez nem seja um inimigo. Talvez o Granora realmente nem seja um inimigo. Talvez ele seja, sei lá, tipo, um inimigo momentâneo. E depois do inimigo momentâneo, ele meio que se une com o Goku e o Vegeta para derrotar algo maior, né? Enfim, como sempre. Então meio que mostra, né? Depois disso, mostra o Granora chegando no planeta dele de novo, né? No planeta cereal lá. E meio que mostra ele observando, né? De uma montanhazinha, de um morrinho, não sei direito. Meio que ele observando o avô dele, né? O Namekuseidin lá. E meio que falando que ele só vai realmente retornar pra casa quando ele derrotar o Freeza. Porque enquanto ele ainda não derrotou, ele não pretende voltar pra casa dele. Depois dessa cena mostra meio que o Eric, né? E os Itas, no caso, meio que o Eric mandando a Maki e aquele gordinho lá que eu esqueci o nome dele, mas enfim. Meio que mandando eles ir pro Zuno, né? Lá pra aquele bicho do cabeção lá, tipo, fazer umas perguntas pra ele, ele vai responder, óbvio. E pra eles descobrirem as fraquezas dos Saiyajins, como é onde é que eles estão, e por aí vai. Então, meio que a Maki e ele partem e o Eric começa a conversar com o Gas. Enfim. E o Gas fica remoendo, fica falando tipo como se, nossa, talvez se eu tivesse lutado com o Granola sei lá, acho que foi no capítulo passado, se eu não me engano, que ele lutou, né? Se eu tivesse lutado contra ele, talvez poderia ter sido diferente. E o Eric fica falando daquele jeito, né? Tipo, se você talvez tivesse lutado com ele, talvez uma pior coisa aconteceria. E que depois disso, ele meio que fala que
o Gas é o único da família dos Itas, que podem meio que superar o Freeza. Eu não sei se isso é verdade, mas se tá dizendo, né? Por causa que a gente nunca viu muita coisa também, a gente nem viu, na verdade, nada sobre o Gas. A gente só sabe que ele é forte. Só que, se ele estiver escondendo, sei lá, uma transformação, o que é bem normal, ou talvez algum poder oculto também, quem sabe, né? Porque, enfim, é tudo possível no, no mundo de Dragon Ball. Enfim, e logo depois mostra meio que a Maki chegando no Zuno, e a gente sabe como é que funciona, né? Ela teria que dar um beijo, ela dá esse beijo, obviamente não gostando, e ela pega uma listinha e começa a fazer as perguntas pro Zuno. E logo depois mostra uma cena onde mostra o Goku desviando do... No caso, talvez inconscientemente, do bastão do Whis, né? Ele jogando bastão enquanto o Goku desviava. E logo em seguida mostra o Vegeta meio que usando, talvez, o Hakai em alguns troncos de madeira. E logo destrói um tronco gigante que destrói a cachoeira junto. E o Bills dá um soquinho nele. Enfim, eu só queria dizer isso aqui porque, enfim, foi legal. E depois, no caso, meio que corta a cena, mostrando que a Maki tinha chegado na Terra, começou a falar com a Tite, começou a dar aquele... Não, olha só, a gente pode te dar dinheiro, não sei o que, obviamente isso aí mais pra frente. E depois meio que a Bulma contata o Whis. E, no caso, a Bulma diz o seguinte, que no caso apareceram uns alienígenas e que eles querem a ajuda do Goku e do Vegeta para poderem derrotar um vilão. Enfim, um cara malvado. Enfim, e depois, meio que depois disso, eles falam que vão voltar pra Terra e eles vão junto com esses alienígenas. E aqui uma parada bem interessante que foi o próprio Bills, né? Ele dá um daqueles brincos de Hakaishin, né? Como ele mesmo tem, pro Vegeta. E diz que esse brinco meio que já deixa específico que se você tiver um daquele, você pode usar o Hakaishin. Obviamente não é o brinco que talvez te dê esse poder, mas tipo que você treinou tanto que esse brinco prova que você pode, vamos dizer assim. Então o Whis fala que não vai ficar pra trás e deixa aquele famoso assinatura dele no Goku. E o Bills fica puto, né, dizendo que você quer competir comigo e essas coisas assim, enfim. Aqui a gente dá pra ver uma pequena rivalidade entre o Bills e o Whis. Logo, meio que assim, ficou engraçado e subentendido desse jeito. Mas enfim, depois que passam 30 minutos, o Whis chega com o Goku e o Vegeta e eles vão na nave da Maki. E vamos dizer assim que quando eles entram na nave, eles vão indo, pai e tal, toda aquele lenga-lenga. E a Maki começa a contatar o Granora, falando que tá com dois caras do exército do Freeza. E que, tipo assim, enfim, que talvez eles dois sejam até da extinta raça Saiyajin. E o Granora fica puto da vida. E depois fala que a vingança dele, que pelo que ocorreu há 50 anos, finalmente vai ocorrer. Então acaba o capítulo. Sério, eu gostei bastante desse capítulo aqui, de verdade. Foi um capítulo bastante legal até pra gente ver o treinamento dos dois e tal, por aí vai. E aqui a gente teve bastante curiosidade. Uma coisa aqui que eu não falei porque eu queria deixar mais pro final, que foi as esferas do dragão. As esferas do dragão, como a gente sabe, quando fazem um desejo, elas se transformam em pedra e ficou assim por um ano. Só que as duas esferas, as duas no caso que o Granor usou, eles meio que não viram pedra, elas simplesmente continuam normal, vamos dizer assim. Agora o porquê, eu não sei, mas não fica em pedra. Mas enfim, esse foi o capítulo, eu espero que vocês tenham gostado, vocês sabem o que vocês têm que fazer nesse final aqui. É isso, gente, é nóis, valeu, falou.